Bom dia! E os terceiros anos estão trabalhando o gênero textual notícia. A missão deles era escolher uma reportagem de interesse deles e estudar e interpretar essa reportagem e, em seguida, contar para os seus colegas de sala a parte mais importante das notícias. Vejam agora as notícias dos nossos educandos. Bom dia! Eu vou falar sobre uma menina de 4 anos que nasceu com uma malformação no pé, que a mãe e ela andaram 3 quilômetros, 1.000 quilômetros para achar o tratamento para ela. Aí ela fez a cirurgia e depois da cirurgia ela conseguiu andar e os médicos deram um sapato vermelho que era o sonho dela. Hoje eu vou falar sobre o 11 de setembro. De manhã, dois da Al-Qaeda, um grupo terrorista, pegaram 2 aviões e foram para o World Trade Center em Nova York e se chocaram com as 2 torres gêmeas. E o outro foi para o Pentágono e bateu, mas não fez um grande estrago. O outro foi para Casa Branca, mas alguns passageiros ficaram brigando e deixou o avião cair. E esse atentado deixou 3.324 mortes. A Mega Sena promete apostar R$13.000 e 13 reais. E os números da sorte eram 3, 14, 24, 27, 38 e 56. Essa reportagem foi publicada pelo R7 Brasil no dia 21/10/2018. As brigas em campo, protagonizadas por Serginho Chulapa, as confusões de Edson Capetinha e a voadora de Luiz Fabiano. Hoje eu vim falar sobre o batalhão de choque que invadiu a Assembleia. Eles invadiram os estudantes ficaram muito revoltados e decidiram fazer uma revolução na frente do prédio da reitoria. O PM que estava lá falou que eles iam conversar isso mais tarde. Hoje eu vim falar do furacão Marco, na Flórida. A notícia foi postada dia 10/10 desse ano e eu não gostei nadinha. Por quê? Porque matou mais de 1.000 pessoas lá na Flórida, nos Estados Unidos, e todo mundo ficou preocupado com isso. Goianos estão adotando animais exóticos como os bichos de estimação, cobras, ratos, sapos e etc. Mas é preciso de umas regras e cuidados para esses bichos, e também é preciso da documentação mostrando que não é ilegal ter esse bicho. A notícia foi publicada no dia 20/10/2018. Minha notícia foi sobre PM desapareceu em favela e sumiu em favela. A reportagem foi que 3 homens foram a moça não sabia onde estava seu celular. Então a moça se identificou como policial e 3 homens foram encapuzados. E depois ela desapareceu. A minha reportagem foi que um menino de 13 anos, ele viu uma praça aqui perto de São Paulo. Aí ele foi lá, chamou algumas pessoas para ajudar ele a pintar os bancos e também recolher os lixos. Uma leoa que matou o leão em um zoológico dos Estados Unidos. A leoa matou o leão sufocado.
E a leoa tinha 12 anos e o leão tinha 10. E eles eram juntos por 8 anos. E os responsáveis do zoológico não sabem porque ela matou ele. O slime é a febre das crianças de hoje, mas o slime contém um produto que faz mal para as crianças, e o produto é o Borax e foi feito nos Estados Unidos, e eles testaram 11 dessas marcas que tem esse brinquedo e que utilizam 8 vezes mais que poderiam ser usadas com o Borax. Então, os pais têm que ficar em alerta porque o Borax pode causar uma queimadura de 3º grau, diarreia e irritações nos olhos e pode causar cólicas estomacais. Hoje eu vou falar do bullying, o bullying é tipo um preconceito, que nem no trabalho. Quando você faz seu trabalho errado, seu chefe sempre fala mal de você, ou põe sempre a culpa em você. Ou também nas escolas, no 6º ou 7º ano, quando você é pequeno, negro, ficam falando mal de você. Essa notícia foi publicada na revista e foi no dia 8/10/2018. Vou falar sobre um acidente de carro. Um menino de 6 anos chamado Benjamin sobreviveu 3 dias após o acidente de carro que matou toda a sua família. Ele ficou desidratado durante 2 dias e dormiu num barraco. A minha notícia é sobre ataques homofóbicos que vêm acontecendo aos nordestinos por causa de eleitor candidato. A notícia foi publicada dia 8 de outubro de 2018. A França enfrentou a Croácia no dia 15 de julho de 2018, nessa Copa. A Croácia está participando pela primeira vez na final dessa Copa, mas a França, que já foi campeã em 1998, está disputando o bicampeonato. O placar entre França e Croácia foi 4-2, com gol de Pogba, Griezmann, 2 gols de Mandzukic, Mbappé e Perisic. A seleção francesa está apostando no craque Kylian Mbappé e a seleção croata está apostando no craque Luka Modric. Hoje eu irei falar sobre o Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas é comemorado há mais de 2.500 anos. Um povo achava que no dia 31 os espíritos, os corpos dos espíritos, os espíritos que ficavam nos corpos no túmulo, eles achavam que ia pro corpo dos sobrevivos e para assustar esse povo. Aí eles colocavam esqueletos, bruxas e abóboras com caras horripilantes e etc. É sobre uma locomotiva diesel que volta aos trilhos por causa de fãs. Ela foi criada em 1960 para substituir o Marias Fumaça. Antigamente, em Ribeirão, a locomotiva diesel carregava vagões e passageiros, mas agora carrega só passageiros. A minha notícia é sobre Stephen King. Ele era um filósofo teórico britânico. Ele tinha 76 anos e morreu de uma doença que nem os médicos sabiam. Dia 14 de março desse ano. Menina da Tanzânia
ilha australiana, chamado Campbell Renezes, mais conhecido pelo seu pai e sua mãe e seus 8 irmãos de Bumble, começa seu trabalho 365 dias com 9 anos, quando pediu a sua mãe para comprar brinquedos para crianças doentes. Então sua mãe disse que não tinha dinheiro, então ele decidiu fazê-los em casa com uma máquina de costura dela. Hoje, quando ele tem 14 anos, ele já fez mais de 1.400 ursos e é conhecido como um herói no mundo inteiro e principalmente em sua ilha. Ela foi publicada no jornal Joca, edição 114, em junho de 2018. Obrigada. Minha reportagem é sobre o futebol. Fala sobre as escalações, as classificações e os craques dos times, tipo Crisma e os ex-Zidane e Platini. O furacão Michael dos Estados Unidos. A notícia foi publicada dia 10/10/2018. Eu achei a notícia muito legal e interessante, mas eu não gostei também porque ela matou mais de 1.000 pessoas. O furacão provocou ondas no mar e destruiu casas, e por isso todos ficaram muito preocupados com essa notícia. A principal ferramenta tem 600 metros, que é parecido com uma cobra gigante. Ela fica no formato de U. Teve um adolescente que matou uma cobra gigante e usou ela para poder fazer de... Ela estava sendo feita para poder catar o lixo da praia. Que o adolescente amarrou ela na sacola plástica e amarrou a boca dela para a boca dela poder ficar aberta para ela ir comendo o lixo.